Cuidado nas escolhas. Tem caminhos para a vida e tem para a destruição. Parte 45, dia 30 de setembro de 2024. Pode ser apreendida de seus profetas, a quem de tempos em tempos eles assassinavam, até que finalmente assassinaram o Senhor de Deus. Glória. Mateus 23, 31, 32, Atos 7, 52. Quão pequeno era o número dos verdadeiros piedosos, mesmo entre eles em todas as épocas. Que vida pesada Moisés teve entre eles. Davi reclama, Salmo 12, 1. Socorro, Senhor, porque o homem piedoso cessa, porque os fiéis desfalecem dentre os filhos dos homens. Isaías capítulo 1, 9. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado para nós um remanescente muito pequeno, teríamos sido como Sodoma e teríamos sido como Gomorra. Jeremias capítulo 9, 2. Ó, que eu tivesse no deserto uma morada de caminhantes, para deixar o meu povo e ir dele, porque todos eles são adúlteros, uma assembleia de homens traiçoeiros. Miqueias capítulo 7, 1. Ai de mim, porque sou como quando eles colhem os frutos do verão, como a vindima da vindima, não há cacho para comer. Minha alma desejou os primeiros frutos maduros. 5. Desde o estabelecimento da Igreja no Novo Testamento até a grande apostasia sob o Anticristo, o caminho estreito ainda era trilhado por poucos em comparação, como é evidente pelos relatos que temos no Novo Testamento. As perseguições levantadas por toda parte contra os apóstolos e o estado das igrejas logo após sua eleição, como Corinto, Galácia e as 7 igrejas da Ásia. Nos primeiros 300 anos, o paganismo continuou a religião nacional estabelecida no Império, e os cristãos foram tratados como ovelhas de abate. Quando a paz foi restaurada e o cristianismo foi estabelecido por lei, heresias condenáveis irromperam entre eles, e particularmente o arianismo se espalhou por todos, e a apostasia continuou até que foi lançada nas trevas, e a apostasia sob o Anticristo. 6. Durante o reinado do Anticristo, até a Reforma, uma densa escuridão cobriu o mundo cristão. Prevaleceu tanto que todo mundo se maravilhou com a besta. Apocalipse 13, 3. Isto é, os cristãos e particularmente o mundo europeu. Os que estavam no caminho estreito eram tão poucos que foram representados por 2 testemunhas profetizando em pano de saco. Apocalipse 11, 3. 7. Por último, desde a Reforma até hoje, e o último período que o mundo já viu e que contamos nossos próprios tempos, que, no entanto, eles aumentavam o número de ímpios além do que eram antes da Reforma, mas oferecem apenas uma visão melancólica da quantidade deles no caminho estreito. Por 1. Não há um terço do mundo que professe o cristianismo hoje, de modo que fossem todos piedosos, que são batizados e professam o nome de Cristo. Seriam poucos. Não. Calcula-se que, dividindo o mundo inteiro em 30 partes, 19 delas são habitados por pagãos, que não conhecem o verdadeiro Deus. 6 por judeus e maometanos, que rejeitam a Cristo, não reconhecendo-o como Salvador do mundo. Assim, apenas 5 dos 30 permanecem professando o cristianismo. 2. Destes 5, 2 são considerados da comunhão da igreja grega,
que tem entre eles uma face muito miserável do cristianismo. Negar que as almas dos fiéis defuntos sejam admitidas na visão beatifica até depois da ressurreição, orando pelos mortos, admitir a ceia crianças aos 7 anos de idade, pensando que então começam a pecar, adornando suas igrejas com quadros, ministros e pessoas afundadas em ignorância grosseira. As outras 3 partes restantes são divididas entre as igrejas papistas e protestantes, sendo as primeiras idólatras e anticristãs. 3. Por último, nas igrejas protestantes, apenas poucos que parecem estar no caminho estreito, em comparação com aquelas que estão no caminho largo. Existem multidões que, de acordo com as Escrituras, serão expulsas desse número feliz, tal como 1. Heréticos grosseiros, afundados em erros fundamentais, negando a imputação da justiça de Cristo, sua satisfação, sua divindade, blasfemando contra a Santíssima Trindade. Desse tipo, não poucos podem ser encontrados nas igrejas protestantes, para não mencionar os deístas, que não respeitam nem Cristo, nem o Anticristo, rejeitando a Bíblia e o Evangelho por pedaços. Estes certamente não fazem parte do número. Gálatas 5, 19, 21. Ora, as obras da carne são manifestas, que são estas: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, emulações, iras, contendas, sedições, heresias, invejas, homicídios, bebedices, orgias e semelhantes, das quais eu vos digo antes, como também vos disse no passado, que os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Judas, verso 4. Porque alguns se infiltraram desprevenidos, que antes da antiguidade foram ordenados para esta condenação. Homens ímpios, transformando a graça de nosso Deus em lascívia, e negando o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. 2. O grosseiramente ignorante. Que exames destes podem ser encontrados nas igrejas que não têm medida tolerável dos princípios fundamentais? Podemos, observando, quantos desses estão entre aqueles a quem se esforçam para instruí-los, adivinhar como eles abundam em países e congregações onde nenhum cuidado tolerável é tomado neste assunto. Amém. Tem continuação. Senhor, que nosso coração e nossas mentes possam estar firmados na Tua santa palavra, que é a Bíblia Sagrada. Graças te damos no Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.